Sejam todos muito bem-vindos, né? Você está no Jardim Botânico, na Sara Nossa Terra do Jardim Botânico do Distrito Federal. Nós estamos aí na campanha Vitória no Deserto, né? E nosso tema principal hoje é tempos de mudanças, tempo de mudanças, né? Dentro da campanha Vitória no Deserto. Eu os convido a você deixar sua Bíblia aberta, o livro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas, capítulo 1, verso 80. E antes de lermos, né, a palavra do nosso Deus, queria convidar nossas crianças aqui na frente. Vamos estar liberando eles aqui para a salinha. O culto deles continua ali na salinha, né? Já tem aqui a professora Juliana, vai estar cuidando deles ali. Amém? Estenda sua mão para cá, igreja. Né? Você que está em casa também pode abençoar nossas crianças aqui. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esses pequeninos, com a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, cumprir o que está escrito e não impedir, ó Deus, que eles se acheguem até a Tua presença, que eles se acheguem, ó Deus, adiante de Ti, que nós cremos que a Tua palavra, ó Deus, ela traz vida, e que desde pequenininho, Pai, é importante que eles sejam ensinados no caminho que eles devem andar, para que quando eles cresçam não se desviem dele. Por isso nós apresentamos o coração deles, pedimos a Tua bênção sobre aquela que vai estar ali, ministrando sobre a vida deles, que eles possam ser ali, ó Deus, edificados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas por eles, gente, amém? Ô, glória! Eles sabem que estão aplaudindo eles, ó. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe eles. Vitória no deserto. O deserto, como nós temos já falado durante alguns dias, ele não é simplesmente um lugar físico, né? O deserto, nós já observamos através de outros momentos, né, de outros cultos que antecederam a esse. Se você desejar, você entra aí no YouTube, você vai ver aí as palavras todas gravadas do culto anterior, né, que está se referindo a o que é viver, o que é passar, né, e quais os desafios que o deserto traz para mim e para a sua vida. Então, o próprio Senhor Jesus, né, ele foi levado ao deserto. Por que o próprio Jesus, depois de ter passado aí 40 dias no deserto, e o interessante é a gente entender, né, que Jesus teve que passar as mesmas lutas que um ser humano comum, como eu e você, passamos, a mesma dificuldade. O que vamos tirar disso hoje é o quanto você está no deserto. Você desenvolve o caráter de Deus, e você recebe uma unção, um revestimento de Deus, quando você passa pelos desertos. Eu não sei qual é o deserto que hoje você está passando. Eu não sei qual é o deserto da sua vida hoje, né, que você tem vivido, tem vivenciado, tem encarado, né, porque a gente sabe que vivemos momentos difíceis, né, não só por conta, né, eu não sei em que época você está vendo essa palavra, mas nesse período agora, nós estamos passando um período de pandemia, e muitos vivem seus desertos pessoais, muitos vivem os seus desertos interiores, muitos vivem sem solução, e você pode pesquisar, você pode analisar um pouco mais, que esse deserto a qual essa palavra se refere, se fala sobre um deserto muito mais, ou completamente um deserto interior, do que um deserto propriamente dito na palavra, no significado da palavra deserto. Então talvez você se sinta uma pessoa só, talvez você se sinta uma pessoa que não acha solução para alguns dos seus problemas, para alguma das suas crises. Talvez você se sinta como uma pessoa que não consegue ver o resultado, né? Olha lá no fim do túnel, não vê nenhuma luz acesa. Eu quero te levar a entender nessa campanha, né, de vitória no deserto, e que existe sim uma solução para o deserto da sua vida. Que existe sim uma solução para a crise que você está passando. Que
que existe sim uma solução que só Jesus pode dar. Diante de tudo aquilo que você tem vivenciado, que você tem passado, assim como foi o povo no deserto. E eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, você que pode. E depois vamos ler esse texto de Lucas 1:80. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado a Deus porque existem desertos na nossa vida que nós precisamos, Senhor, passar. Existem situações que muitas das vezes, Senhor, se interiorizam em nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos passar porque depois do deserto nós nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos, a Deus, pessoas, fortalecidos, ungidos para cumprir um propósito. E assim como foste na vida, como nós já falamos anteriormente, de vários homens, que tu sejas também na nossa vida, nos fortalecendo, nos fazendo compreender que os desertos que muitas das vezes nos assolam, não é para nos destruir, mas é para nos apontar, para nos canalizar, para vivermos o novo de Deus, para vivermos algo que vai mudar o nosso interior e vai nos fazer ser pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 80, é interessante que ele diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vou ler nessa versão que está aparecendo aqui. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto. Repete comigo. Viveu no deserto. Até aparecer publicamente a Israel. Interessante porque você que conhece um pouco da Bíblia, você que está aqui, se você quiser, você pode responder. Se você está online também, você pode responder. De quem nós estamos falando? Quem é esse menino que crescia e se fortalecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que ele havia de se mostrar a Israel? Interessante porque a palavra de Deus, o contexto bíblico da palavra de Deus, nos ensina que, conforme esse texto, que um jovem, alguém muito novo, viveu a sua juventude toda no deserto. Para complementar esse texto, Lucas capítulo 3, para complementar esse texto, Lucas capítulo 3, verso 2 ao verso 3, Lucas 3, 2 e 3, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a quem? João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Observe o primeiro texto que nós lemos, diz ali: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Já em Lucas 3, já chega esse dia, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João. Então você observa que nossa pessoa principal, que a gente vai falar hoje, é desse João. O João que preparou o caminho para Jesus. João que teve a sua vida, conforme você viu o texto, você pode pesquisar em outros textos, você vai ver isso em outras versões, nos outros evangelhos, que ele cresceu no deserto. Ele deixou a sua família e preferiu ir viver no deserto, se preparando, porque ele seria aquela voz que clamaria do deserto. Interessante porque isso mudou a sua vida. Interessante porque isso transformou, aquele jovem, aquela pessoa que tanto queria, fazer a obra de Deus, tanto queria ouvir de Deus,
e foi levado ao deserto. Por que ele foi levado ao deserto? Por que Deus o conduziu ao deserto? Entenda uma coisa, o deserto é o agente de mudança na vida de uma pessoa. Se quisermos conhecer a Deus, temos que aprender a mudar. Temos que nos acostumar com mudanças. São as mudanças que nos levam para mais perto de Deus. Essas mudanças não são fáceis, mas sempre serão muito boas. É interessante porque não dá para deixar de pensar, não dá para deixar de entender um pouco da palavra, você que gosta de interpretar a Bíblia, entender que se esse jovem foi levado ao deserto, e nesse deserto ele permaneceu até que uma palavra de Deus saísse de sua boca para que ele falasse ao povo de Israel, de que o próprio Senhor Jesus foi conduzido ao deserto, durante 40 dias, conduzido pelo Espírito ao deserto, para que passasse por tentações. O que te faz crer que o deserto que você está vivendo hoje, não foi Deus que te levou até lá? Não foi Deus que permitiu que você estivesse passando por ele? Não foi Deus que na sua presciência, na sua onipotência, vendo o melhor para você no futuro, não permitiu que você passasse por ele? O problema das mudanças é que elas nos tiram da zona de conforto. Somos pessoas com hábitos e quando estabelecemos padrões, ficamos engessados para sair e encarar algo novo, ainda mais quando tudo depende de nós. Muitas das vezes, a sua saída do seu deserto, muitas das vezes, a sua saída do deserto emocional que está te prendendo, muitas das vezes, a sua saída, de uma culpa que talvez você esteja sentindo no seu coração por algo que você não tenha feito, por algo que talvez você olhe a circunstância e diga, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito de maneira melhor, eu podia ter tomado tal decisão. Ei, calma, acalma o seu coração. Porque muitas das vezes você está passando por isso para que Deus mude você, para que Deus mude aquelas circunstâncias. E muitas das vezes há pessoas que vivem complexos de culpa, e isso leva para dentro do coração da pessoa doenças, amarguras, depressões, tristezas profundas, vontade muitas das vezes de nem mais viver. Por quê? Porque a pessoa está presa, enclausurada em um deserto aonde ela não quer sair. É um deserto aonde ela não quer mudar a sua vida. Deus permitiu que João passasse por mudanças, mesmo durante sua juventude. Deus permitiu que Jesus fosse levado ao deserto. Para quê? Para que houvesse mudança, porque o ministério de Jesus só ocorreu depois que ele passou pelo deserto. Logo depois do batismo ele foi conduzido ao deserto. E logo depois do deserto ele inicia o ministério dele. Então, imagina, há mudanças. E o interessante é que muitas dessas mudanças, nós queremos que as circunstâncias mudem. Mas, na verdade, quem tem que mudar somos nós. A saída do deserto depende 100% de você. Não coloque a culpa para Deus. Não coloque a culpa em Deus. Deus usou aquela circunstância para permitir que você crescesse no deserto, não que você fizesse morada lá. Não que você paralisasse a sua vida, não que você estabilizasse e ficasse ali parado no deserto a sua vida toda. Não, Deus não te fez para isso, mas Deus permitiu que você passasse por lá para que você crescesse, para que uma palavra saísse para você, assim como foi com João. Olha um exemplo interessante. Os fariseus de Jesus. O fariseu desenvolveu um padrão de religiosidade e não conseguia mudar. Observa que João Batista, ele não queria viver o padrão da religiosidade da sua época.
João Batista, ele não quis simplesmente, como filho de um sacerdote, né? É ao contrário do que a gente fala hoje, né? Filho de sacerdote, sacerdotinho seria. Então, ou seja, ele seria um sacerdote no templo. Mas por causa da religiosidade que havia naquela época, por causa da religiosidade que havia dentro do templo, João se permitiu ser levado ao deserto por Deus para que ele não entrasse naquela religiosidade. E o interessante porque isso acontece muito dentro da igreja. Isso acontece muito no nosso meio evangélico. Isso acontece muito entre pessoas católicas. Vive-se uma religiosidade. Observe que Deus foi lá no meio da religiosidade, tirou João dali, levou João para o deserto para tratar com ele. E às vezes Deus faz isso conosco, sabia? Deus nos leva para alguns desertos, para quê? Para nos tratar nesse deserto. Isso fica latente, isso fica assim, latente, né? Na vida de João. Seu pai era sacerdote. Logo, ele seria também sacerdote, né? Mas João queria quebrar esse padrão de religiosidade. E ele vai viver o chamado de Deus para a sua vida, passando pelo deserto. E talvez você precise passar por isso hoje. Talvez você precise passar por algumas quebras de padrões religiosos que te prendem, né, a um costume, que te prende a uma cultura familiar, que te prende, né, às pessoas que às vezes você ama demais e você fica sem jeito de quebrar a religiosidade em cima disso. E você não consegue viver aquilo que Deus tem te chamado a viver. Isso acontece muito. Interessante mostrado aqui, né? É que João, ele não foi formado, né, normalmente como seria um sacerdote. A escola de João foi o deserto. Fala assim, Deus tem muito para me ensinar. Não, fala com força, Deus tem muito para me ensinar naquilo que eu estou passando. O que endureceu o coração de muitos na época foi o fato de que os sinais da vida de Jesus viria do deserto. Observa. Quem preparou o caminho? Quem é que deveria preparar o caminho para o Messias? João. Não é isso? Como todos nós sabemos. João foi aquele profeta que prepararia o caminho para o Messias. E João estava onde? No deserto. O grande paradoxo, né, dessa realidade é que todos esperavam que o Messias prometido viesse da religiosidade da época. Entendeu bem isso? Todos esperavam que Jesus viesse, né, talvez do farisaísmo, que era uma dos partidos daquela época. Ou seja, todo mundo achava que Jesus viria da religiosidade, ou seja, o santo Israel viria de dentro da religiosidade da sua época. Ou seja, ele viria assim. Quem iria apontar a vida do Messias seriam os religiosos da época. Mas não, a vinda do Messias foi apontado por um cara que estava no deserto. Não dava para entender isso. Um dos processos, né, entre outros, de rejeição que havia da divindade de Jesus, né, da pessoa de Jesus, é que ele não poderia ser apontado por alguém que fosse desviado da religiosidade daquela época, porque João Batista era tido como desviado da religiosidade. Lembra? Ele era filho de um sacerdote? Lembra que ele abandonou tudo? Lembra que ele foi para o deserto? Então, no deserto, ele pregava uma doutrina diferente. No deserto, ele pregava a doutrina do arrependimento. Os religiosos da sua época não o tinham como um sacerdote do templo. Ainda assim, João no deserto, ainda assim, João vivendo aquela vida, ainda assim, João sendo conduzido pelo deserto, como você viu na palavra que eu li, né, em Lucas, ainda assim, dele pregando arrependimento, às margens do Rio Jordão,
chega um momento em que Jesus vai até ele, ele aponta, ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vira para os seus discípulos e manda que os seus discípulos passem a seguir a Jesus. Era inadmissível para a religiosidade daquela época entender isso. Porque todos que vivem as suas religiosidades, eles entendem o quê? De que Deus está com eles, né? Os religiosos daquela época e de hoje em dia entendem o quê? Deus está comigo. Por que eu estou passando por isso? Deus está comigo. Mas muitas das vezes, Deus trabalha da seguinte forma, Ele permite que você, Ele designa você a romper com algumas religiosidades, com alguns padrões mentais que te prendem a dogmas, a costumes, a cultura que veio das nossas famílias e quer nos libertar disso. Para quê? Como é que ele faz isso? Te conduzindo para o deserto, para que você ali ouça uma palavra dele, para que ali você entenda que você está ali, não porque simplesmente a circunstância, as crises foi te levando e você está passando por isso. Não. É porque em nenhum momento Deus te deixou sozinho. Em nenhum momento você ficou sozinho nesse deserto. Em nenhum momento João Batista ficou sozinho no deserto. Em Lucas 5,33 fala assim, disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Essa foi uma pergunta, né, feita a Jesus pelos religiosos da época, que estavam em crise. Por quê? Porque os discípulos de João Batista faziam jejuns, os discípulos de João Batista, eles faziam orações. Os fariseus também faziam a mesma coisa, olha só que interessante. Mas os discípulos de Jesus, não, eles comiam e bebiam normalmente. Por quê? Por que isso acontecia? Os discípulos de João Batista estavam com dificuldade, pois o novo, presta atenção nisso, porque o novo, que foi trazido por Jesus, ameaçou tudo o que eles estavam fazendo. Então você observa, é interessante quando você vai fazer a análise, né, dos discípulos de Jesus, se você nunca fez isso, né, te sugiro a você estudar sobre isso, é muito interessante. Você vai ver que alguns discípulos que foram herdados, né, de João Batista, muitos deles não chegaram a ser 12 de Jesus. Por quê? Porque eles não queriam mudar. Porque conforme você leu nesse texto aqui, os discípulos de João Batista estavam com dificuldade, pois o novo, qual era o novo? Jesus. Ameaçou o que eles já conheciam. Então, ou seja, para esses discípulos de João Batista, a questão era, se arrependeu, foi batizado, acabou, está resolvido. Lembra que eu falei que muitos desses religiosos estão hoje dentro das nossas igrejas? Dentro das nossas mentes? Se batizou, se arrependeu, se batizou, está resolvido. Os discípulos de João Batista pensavam assim. Mas Jesus, ele aponta para os seus discípulos, ele aponta, né, para a sua missão de vida, e ele começa a mostrar para eles que não era só isso. E aí existia ali meio que uma divergência de ideia entre discípulos de João e discípulos de Jesus. Por quê? A questão, nem vou entrar nesse mérito, nem porquê, nem pegar uma linha teológica para te explicar isso. Mas eu quero falar para você o seguinte, por que eles resistiam a isso? Por causa da mudança, por causa do novo. E muitas das vezes em nós, dentro do nosso coração, nós pensamos assim, por que eu tenho que mudar? Por que eu não posso ficar com a minha religiosidade do jeito que eu sou? Por que eu não posso ficar fazendo dessa forma? Por que eu tenho que mudar? A palavra de Deus, ela é autoexplicativa, né? É interessante, porque a palavra de Deus nos ensina tudo. Aqui Jesus, ele quebra toda a metodologia em que todos acreditavam, pois o jejum para eles era algo que os elevava acima dos outros. Eu acho que agora você entendeu. Porque, segundo ele, aqueles que jejuavam, eles tinham um patamar, né? Estavam
né, no nível acima. Então, o diálogo que houve aqui em Lucas, né, que a gente leu, Lucas capítulo 5, verso 33 ali, esse contexto, apresenta o seguinte, um questionamento de por que os fariseus e os discípulos de Jesus, por que os religiosos falando, nós jejuamos, estamos acima de vocês. Os discípulos de João Batista jejuam, estão acima de vocês. Sabe por quê? Vocês não jejuam. Vocês não oram. É interessante porque, né, o jejum tem seus benefícios, a gente sabe muito bem disso. O jejum daquela época é diferente de hoje, não é o jejum que não se compara o jejum daquela época com o de hoje. O jejum hoje serve para levar você a uma posição para você ouvir a Deus e enxergar o que Deus tem para você, não para te elevar acima dos outros, não para dizer que você é mais santo, não para dizer que você é melhor que fulano, melhor que Bertano, porque a discussão ali era justamente isso. Jesus, quando veio trazer o novo, ele não veio dizer que não era para fazer jejum. Ele veio dizer que aquele jejum que estava sendo feito ali, era o jejum que queria colocar as pessoas uns acima dos outros. Queriam colocar a pessoa achando que ela é melhor do que o outro. Eu jejuo, e você? Foi isso que ele quis dizer aqui. Para deixar claro, Jesus diz que no dia que ele for tirado, os discípulos jejuariam. Isso quer dizer que Jesus saiu do meio deles como uma pessoa física, e ainda assim eles precisariam jejuar para ouvi-lo facilmente. Quando estamos no deserto e temos a sensação de não sentir Deus, é hora de jejuar e orar. Vou repetir. Quando estamos no deserto e temos a sensação de não sentir Deus, é hora de jejuar e orar. Eu não sei para você que está me ouvindo, você que está em casa ouvindo, não sei qual é o deserto que você tem passado, não sei qual é a crise que existe dentro do seu coração, dentro do seu interior, dentro da sua mente, mas uma coisa é certa, você está passando por crise, está passando por dificuldade, está passando por esse entendimento de que, Deus está comigo, mas eu estou no deserto, como é que Deus pode estar comigo no deserto? É porque você não está conseguindo ouvir, discernir a voz de Deus no deserto da sua vida. Então, o grande ensinamento, a razão pela qual Deus se retira é para fazer você procurá-lo e buscá-lo. Entenda como esse se retirar, não porque ele vai te deixar sozinho no deserto, mas ele vai calar a voz dele. Ele vai deixar que você o busque. Essa procura te faz ficar uma pessoa mais flexível, mais maleável, pois as doutrinas fazem você ficar religioso, né? E cheio de religiosidade. É hora de tirar isso e estabelecer o novo na sua vida. Amém? Porque a letra, como a própria palavra nos ensina, a letra faz o que a letra? O que a letra faz conosco? Mata. A letra mata. Pastor, não quer dizer que essa letra aqui, ela está me matando. Não, ela está te confrontando. Sabe para quê? Para você matar o seu velho homem, para que o novo homem nasça dentro de você. Para você matar a velha mulher e a nova mulher nasça dentro de você. Isso acontece quando você compreende que Deus está contigo. Amém? Lucas 5, 36, 38. Estamos concluindo, diz assim. E disse-lhe também uma parábola. Olha que interessante essa palavra. Enquanto você abre aí, Lucas 5, 36, 38. E disse-lhe também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e costura numa roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e tornando-se o vinho, os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres. Fala comigo, vinho novo.
odres novos. Deus não pode colocar algo novo na sua vida sem antes tirar o velho. Entendeu o que esse versículo significa? Deus não pode colocar algo novo na sua vida sem antes tirar o velho. E o que é esse velho? São as velhas concepções. Né? São os dogmas que te prendem a um entendimento errado. E o pior, muitas das vezes, dentro da religiosidade, a pessoa fica enclausurada e ela não quer romper, crescer. Ela não quer ir adiante. Por isso você viu o exemplo de João Batista. Porque ele foi e confrontou a religiosidade da época. Confrontou até o governador, né? É necessário se preparar, pois Deus vai retirar os vícios, os velhos hábitos que te tornam uma pessoa religiosa, para que você receba uma unção nova dele sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? O odre velho e vazio passa por um processo para então poder ser cheio do vinho novo. Um hábito velho impede um hábito novo. O deserto tem esse papel nas nossas vidas, nos levar a desejar um vinho novo. O deserto te leva a isso. Interessante, porque todos que receberam o milagre de Jesus, todos, vou repetir, todos que receberam o milagre de Jesus passaram por um deserto. Sim ou não? Você imagina aquele pai, né? Vai lembrando aí dos exemplos de Jesus. Fala só alguns que eu lembro aqui de cabeça. Aquele pai que durante toda a criação do seu filho, ora o demônio jogava na água, ora jogava no fogo. Você imagina o deserto no coração daquele pai. Hein? Você imagina aquele homem que com a mão mirrada, né? Com a mão ali ressecada, com a mão ali, certamente com uma doença muito séria, entrava no templo escondido, porque ninguém podia ver. Não podia arrumar trabalho, por quê? Porque a mão dele, ele era um deficiente, e por causa disso, ele não podia arrumar emprego. E por causa disso, ele era rejeitado pela sociedade. Jesus cura a sua mão. Imagina o deserto da sua vida, daquilo que aquele homem viveu. Os leprosos que foram até Jesus. O cego Bartimeu. O outro lá que subiu na árvore, como é que é o nome? Quem subiu na árvore? Zaqueu. Jesus, ao passar e ver aquele homem pendurado naquela árvore, o que Jesus olhou dentro dele foi o deserto da vida dele. E Jesus falou para ele: meu filho, olha, acabou o deserto na sua vida. Eu vou entrar na sua vida hoje. Então você entende que todos passaram por deserto? Eu quero dizer para você, chamar a equipe de louvor aqui, eu quero dizer para você que Jesus hoje, ele se apresenta para você como aquele que pode tirar você desse deserto. Jesus se apresenta hoje para você como aquele que chama você pelo nome. Amém? Ele nos chama pelo nome. E talvez você pare para pensar hoje: nossa, realmente, eu estou vivendo um deserto tão grande na minha vida, uma crise tão grande, uma angústia tão grande dentro de mim. Mas hoje eu quero apresentar para você esse Jesus, que conforme está escrito aqui, todos os que receberam o milagre de Jesus passaram pelos seus desertos. E Jesus hoje, ele se apresenta para você como aquele que quer tirar você do deserto que você está vivendo. Amém? Feche sua Bíblia, feche seu equipamento. Te convido a você fechar os seus olhos. Você que pode. Eu queria que você falasse para Ele. Eu queria que você fizesse uma oração de entrega, onde quer que você esteja, se você puder, faça isso. Aí que você pense assim: nossa, essa palavra é tão antiga, não sei no futuro em que momento você está ouvindo isso, mas essa oração é válida para você, porque a presença de Deus é onipresente em todo o tempo, onipotente, tem toda a força. Então talvez hoje você esteja vivendo no deserto.
eu quero te apresentar esse Jesus, que assim como cada um daqueles que pediram a Deus, que pediram a Jesus, que clamaram tanto para saírem dos seus desertos, em alguns milagres era uma doença física, em alguns milagres eram cegueiras, pessoas que às vezes não conseguem enxergar o que deveriam ver, pessoas que não conseguiam falar, pessoas que estavam ali com o seu coração totalmente entregue à morte, não querendo mais viver, porque durante 38 anos ali, uma pessoa era colocada perto de um tanque, e nunca que a cura dela vinha. Você imagina isso? Mas um dia Jesus se apresentou para eles, e em outras palavras, disse assim, hoje eu tiro você desse deserto. Eu não sei qual é o deserto da sua vida você está passando, mas eu posso pela fé, se você puder, feche os seus olhos, mas eu posso pela fé contemplar em onde você está a mão de Jesus estendida sobre você e dizendo, falando o seu nome e dizendo, hoje acaba o deserto na sua vida. Eu não sei qual é o seu nome, se é João, Maria, Cláudia, Gustavo, Cristiano, não sei qual é o seu nome, mas hoje Jesus fala para você e estende a mão para você, para que você pegue na mão dele e você saia desse deserto. Repita comigo essa oração, diga assim, Senhor Jesus, eu me entrego hoje nas tuas mãos. Eu reconheço que eu tenho vivido num grande deserto emocional que tem me prendido às consequências de, às vezes, ficar até doente. Mas nesse momento, eu pego na sua mão. Eu reconheço que sou pecador, mas eu entendi que a sua graça está disponível para mim. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra na minha saúde e me faça viver segundo a tua palavra, que eu possa me mover segundo a tua palavra.